Análise política, com Orion Teixeira. 10h34, já estamos conectados com ele. Bom dia, Orion. Bom dia também, Murilo, bom dia, Luciana e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Sempre todo nosso, Orion. Bom, Orion, pra gente começar nosso papo, então, o governador Romeu Zema, a reposição salarial projetada aí pelo governo Zema já chegou à Assembleia e deve ser a metade do que vai conceder ao Judiciário, Legislativo, também ao Ministério Público. Por que a gente pode calcular aí essas diferenças? Olha, Bruno, chegou então ontem à Assembleia Legislativa esse projeto. O governador Zema propondo então 3,62% de reposição salarial para todos os servidores públicos da administração direta do governo estadual, definindo ainda que o pagamento será retroativo a 1º de janeiro deste ano. Porém, o projeto não especifica, não esclarece como será feito esse pagamento dos valores referentes aos meses anteriores. O governo se ampara na estabilidade fiscal para não conceder a reposição inflacionária integral desse período de 4,62%. Sindicatos e parlamentares ligados ao funcionalismo público questionam o índice e afirmam que ele ficou abaixo da inflação de 2023, de acordo com o IPCA. O impacto anual previsto pelo governo com o reajuste será de aproximadamente R$1,7 bilhão para atender aí a cerca de 610 mil servidores. No caso dos professores, como se sabe, o sindicato também reclama que os trabalhadores continuam a receber um valor inferior ao piso nacional de educação, que atualmente é de R$4.580,57. O governo do estado contesta e diz que paga o valor proporcional à carga horária de 40 horas semanais aí. Tudo somado, Bruno, Zema gerencia o estado como se estivesse sob o regime de recuperação fiscal, que ele tanto defendeu, mas que não conseguiu homologar no governo federal. Caso fosse, ele estaria impedido de dar reajustes. Não está dando sequer, então, a inflação inflacionária do período. Então, além de anunciar um índice abaixo do índice oficial, o percentual de reposição é a metade do que irão conceder aí os poderes legislativo, judiciário, além do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Por quê? Cada um deles deverá dar até cerca de 8%, cobrindo 2 índices inflacionários acumulados, de 2022 a 2024, ou seja, 2 datas bases. A referência deles envolve, na média, o período de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 e depois de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024. Zema não concedeu reposição no ano passado, totalizando 10% aí de perdas. A Defensoria Pública concedeu no ano passado e neste ano vai dar só o 4,62%. Os outros poderes, Judiciário, Legislativo e Ministério Público, negociaram com os seus sindicatos e vai fazer essa reposição bianual aí, ou seja, de 2022 até 2024. De 2022 a 2023, o percentual oficial é de 4,18%. E o de 2023 a 2024 será divulgado, então, no dia 10 de maio, devendo chegar aí a quase 4% aí. Para oficializar a proposta e apresentá-la à Assembleia Legislativa, que tem a prerrogativa de aprovar, de votar e aprovar, todos aguardam a iniciativa agora do Judiciário Mineiro. No próximo dia 8, o órgão especial do Tribunal de Justiça, um colegiado administrativo, vai aprovar o índice de reposição para os seus servidores, e totalizando então igualmente as 2 datas bases e com isso alcançando aí cerca de 8%. A decisão é fruto de acordo, como eu disse, com as entidades dos servidores. O líder do bloco da oposição, Ulisses Gomes, do PT, diz que além de não recompor as perdas inflacionárias, mais da metade da recomposição aí será paga pelo aumento das contribuições previdenciárias. Ele fez as contas e anotou que as novas contribuições reajustadas pelo governo ao IPCEM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Civis, e o IPSM, que é o mesmo instituto para os militares, chegariam a quase R$1 bilhão. O líder do governo, João Magalhães, reconheceu que o governo já segue as contrapartidas, orientações de adesão ao regime de recuperação fiscal e que não poderia dar aumento real às categorias. Isso é de conhecimento de todos, segundo ele disse.
não vê espaço para isso. Mas ainda assim, o regime de recuperação fiscal não vedaria, caso estivesse sendo vigente aqui em Minas, a concessão da recomposição inflacionária a servidores, que no caso seria de 4,62%. Muito bem. Orion falava aqui agora há pouco sobre parecer que você pode ter ido a algum clube, alguma coisa no fim de semana, né? Eu estava dizendo que você está bronzeado, tá? Mas aí a frase não saiu completa. Acho que você nem ouviu, mas os ouvintes sim. Orion, mas vamos lá. O segundo assunto, o segundo tema é, né, Orion, bronzeado? Obrigado, senhor. Dívida do Estado com o Instituto de Militares, né? Que gera controvérsias e pode acabar em CPI na Assembleia. É isso mesmo? Luciana, pode acontecer. Não seria a primeira no governo Zema, porque já tivemos 2 CPIs no primeiro mandato. Uma sobre aquele escândalo da vacinação contra a Covid, que priorizou autoridades em vez de o servidor que trabalhava na ponta e o cidadão de forma geral. Foi a chamada CPI do fura-fila da vacina. Tanto é que o secretário da Saúde da época caiu por isso, né? A outra CPI foi sobre a improbidade administrativa na CEMIG. Se acontecer novamente, seria então a primeira do atual mandato. O fato é que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa fez audiência pública ontem para avaliar a previdência dos militares do Estado. O presidente da comissão e deputado estadual, Sargento Rodrigues, disse que o governo, além de suspender desde abril de 2020 o pagamento de contribuição patronal ao Instituto de Previdência dos Militares, também desvia os valores descontados dos salários dos militares para a manutenção da entidade, para o Caixa Único do Estado. O deputado alega que o rombo, então, no Instituto é da ordem de 7 bilhões de reais. A suspensão desse repasse e o envio da contribuição do militar para o Caixa Único do Estado foi determinada em ofício pelo Comitê de Orçamento e Finanças do Estado, o COFIN, na época presidido por Matheus Simões, que era secretário-geral do governo e agora é o atual vice-governador. O documento, assinado em abril de 2020, é baseado em uma lei federal aprovada pelo Congresso em 2019, que alterou, então, as regras do sistema de proteção social dos militares, acabando com a contribuição patronal e aumentando a contribuição dos policiais e bombeiros para 10,5%. Essa lei depois foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação movida por Instituto de Previdência também lá em Santa Catarina. A aplicação dessa legislação para os militares mineiros também foi contestada e considerada ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares aqui de Minas, Coronel Rodrigo Mendes, que assumiu o cargo há um mês, garantiu que, apesar da suspensão da contribuição patronal, todas as contas do Instituto estariam em dia, que não há dívidas com fornecedores nem prestadores de serviço e nenhum convênio foi cortado. Em relação às contribuições, ele disse que segue a determinação do Comitê do COFIN do Estado, que recomendou, então, esse cumprimento controverso aí da legislação federal, já considerada inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Voltaremos a conversar então com o bronzeado Orion Teixeira na segunda-feira, trazendo pra gente todos os destaques do mundo político. Valeu, Orion. Valeu, Bruno. E amanhã vamos receber na TV Band o professor da PUC e da UFMG, Diele Nunes, discutindo aí sobre um mundo virtual que é a herança digital. Como ficam os bens digitais de uma pessoa física, de uma legislação própria. Muito interessante o tema, espero vocês na TV Band amanhã às 8 e aqui na Band News no domingo às 18 horas. E quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.